continua sendo a música mais importante da minha carreira e que alavancou tudo. Você está prestes a mergulhar em uma história que poucos ousaram ouvir na íntegra. Uma confissão que expõe o lado mais humano e vulnerável de um dos maiores ícones da música brasileira. Com voz embargada e olhos marejados, Fábio Júnior revela seu maior arrependimento, uma verdade que toca profundamente e que envolve amores perdidos, decisões impulsivas, traições e ausências que marcaram sua vida e a de quem ele mais ama. Estamos falando de um homem que, por décadas, viveu sob os holofotes, encantando milhões com canções que embalaram corações apaixonados, mas que por trás das melodias românticas escondeu dores, erros e arrependimentos que agora, finalmente, decide compartilhar com o mundo. Prepare-se para ouvir sobre seus 7 casamentos, os romances intensos e turbulentos, os conflitos familiares e, principalmente, o elo quebrado com sua própria filha Cléo Pires, um tema que já causou polêmica por expor falhas que muitos artistas tentariam esconder. Fábio Júnior fala sobre como, em nome da carreira, deixou de estar presente em momentos cruciais, sobre como o orgulho e o medo de se entregar por completo destruíram relações que poderiam ter sido eternas, e sobre o preço que o sucesso cobra quando se trata de vida pessoal e sentimentos. Este vídeo é uma oportunidade única de conhecer o homem por trás da voz, das canções e da fama, de entender suas escolhas, suas dores e seus arrependimentos mais íntimos. Então, antes de começar, peço que se inscrevam no canal e deixem o seu gostei, porque a sua inscrição é essencial para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante e continue sendo recomendado para mais pessoas, ajudando a manter histórias como esta no ar. Se você puder apoiar ainda mais financeiramente, considere enviar um Super Thanks. E se não puder, apenas deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Vamos adorar saber sua opinião. Fique até o final do vídeo, porque a última revelação é impactante e promete mudar completamente a forma como você enxerga Fábio Júnior, um homem que por anos foi sinônimo de romantismo, mas que agora se desnuda emocionalmente como nunca antes. Prepare-se, porque o que você vai ouvir é verdadeiro, emocionante e, em alguns momentos, chocante. Fábio Júnior. Nascido Fábio Correa Airosa Galvão, veio ao mundo em São Paulo em uma época em que os sonhos pareciam mais difíceis, mas também mais sinceros. Desde muito pequeno, já demonstrava uma sensibilidade que o destacava das outras crianças da vizinhança. Enquanto os meninos de sua idade se empolgavam com futebol e brincadeiras de rua, Fábio se encantava com a música que ecoava no rádio da cozinha e com as vozes dos grandes intérpretes da época. Sua infância foi marcada por um misto de simplicidade e emoção, em uma casa onde o amor e a disciplina conviviam lado a lado. O pai, um homem de temperamento firme e olhar exigente, sonhava em ver o filho seguir uma profissão estável, algo que garantisse um futuro seguro e previsível. Já a mãe, mulher doce e sonhadora, via em Fábio algo diferente, um brilho que parecia vir de dentro e que se revelava sempre que ele cantava. Era ela quem o incentivava a não esconder sua sensibilidade, mesmo quando isso o tornava alvo de brincadeiras dos colegas. Fábio cresceu ouvindo de tudo um pouco, dos clássicos da Jovem Guarda às canções italianas que sua mãe adorava, e foi nesse caldeirão musical que sua alma começou a se moldar. Quando adolescente, costumava passar horas trancado no quarto, ouvindo discos e tentando imitar os cantores que admirava. Mas, mais do que cantar, ele queria transmitir o que sentia e foi essa necessidade de expressar emoções que o guiou desde cedo. Era um menino tímido, introspectivo, que carregava o mundo nos olhos e o coração nas palavras. As primeiras experiências de Fábio com a arte surgiram em pequenas apresentações escolares e encontros familiares, nos quais ele, envergonhado, era sempre convencido pela mãe a cantar uma ou duas músicas. O brilho que surgia em seu rosto quando ouvia aplausos era inconfundível, e a mãe sabia, mais do que ninguém, que aquele menino estava destinado a viver daquilo. Mesmo sem saber explicar,
Fábio sentia que seu caminho seria trilhado pelo sentimento, e não pela razão. Ainda adolescente, começou a se apresentar em bares modestos de São Paulo, lugares onde o público era exigente, mas genuíno. As madrugadas passadas entre fumaça de cigarro e o som abafado de aplausos moldaram seu caráter artístico. Ele não cantava apenas para ser ouvido. Cantava para se conectar com as pessoas, para tocar algo que existia dentro de cada uma delas. E essa autenticidade começou a chamar a atenção. Em pouco tempo, Fábio passou a ser convidado para participar de programas de calouros, que na época eram uma das portas de entrada para o sucesso. Ainda com o nome verdadeiro, tentou a sorte em várias emissoras, enfrentando o nervosismo e o julgamento de jurados rigorosos, mas o que mais o destacava não era a técnica vocal, e sim a emoção com que interpretava cada verso. Ele fazia o público acreditar no que cantava, como se cada letra fosse um pedaço de sua própria história. Ao adotar o nome artístico Fábio Júnior, ele inaugurou não apenas uma nova fase da carreira, mas também uma nova identidade. O nome parecia combinar perfeitamente com o homem que se tornava, romântico, intenso, e de uma sensibilidade que o tempo jamais apagaria. Foi na década de 1970 que sua trajetória começou a ganhar contornos mais definidos, quando as portas da televisão e do rádio se abriram para aquele jovem de voz doce e olhar melancólico. No início, enfrentou dificuldades, como a desconfiança de produtores e o preconceito de quem via na sua sensibilidade uma fraqueza. Mas Fábio não desistiu. Ele sabia que o público precisava de canções que falassem de amor, de perda, de recomeço, e que ele poderia ser o mensageiro dessas emoções. Sua ascensão foi gradual, construída com paciência e verdade. Aos poucos, o tímido garoto dos bares se transformava em um artista reconhecido, com um repertório que tocava corações e fazia casais se apaixonarem. Cada música era como um reflexo de sua alma inquieta, e ele se tornou um dos maiores intérpretes de sentimentos que o Brasil já conheceu. O interessante é que, mesmo com o sucesso, Fábio Júnior nunca perdeu a conexão com suas origens. Continuava o mesmo homem sensível que se emocionava com filmes tristes, que chorava com canções melancólicas e que acreditava que o amor era a força mais poderosa que existia. Essa intensidade com que viveu desde a infância seria tanto sua maior dádiva quanto sua maldição. Por trás do sorriso de galã e da voz envolvente, existia um homem constantemente em busca de sentido, alguém que amava com toda a alma, mas que também se perdia nas próprias emoções. Desde os primeiros passos, ele aprendeu que sentir profundamente era um presente, mas também um fardo. O menino sonhador de São Paulo, que um dia cantou timidamente para a família, acabaria se tornando o símbolo do romantismo brasileiro, um homem que transformou a própria vida em canção. E se por um lado conquistou multidões, por outro, aprendeu cedo que os aplausos não são suficientes para preencher o vazio deixado pelas ausências e pelos amores que se perdem no caminho. Desde o início, Fábio Júnior foi um artista guiado pelo coração, e talvez por isso sua trajetória seja tão marcante. Ele não aprendeu a amar aos poucos. Ele nasceu amando intensamente. A vida amorosa de Fábio Júnior é, sem dúvida, uma das mais comentadas e fascinantes da história da música brasileira. Ele mesmo costuma brincar dizendo que amou demais e que, se o amor fosse um campeonato, ele seria o campeão absoluto. De fato, poucos artistas viveram o sentimento de forma tão intensa, tão pública e tão verdadeira quanto ele. Fábio Júnior nunca teve medo de amar e talvez por isso tenha se casado 7 vezes, cada vez acreditando que seria a última, que enfim teria encontrado a mulher com quem dividiria o resto da vida. E, em cada um desses relacionamentos, ele se entregou por inteiro, com a mesma paixão de um adolescente, mesmo já sendo um homem maduro e experiente. Sua trajetória amorosa foi marcada por altos e baixos, momentos de êxtase e períodos de profunda melancolia, como se o amor fosse ao mesmo tempo sua salvação e sua ruína. Desde muito jovem, Fábio parecia movido por uma necessidade quase vital de se apaixonar. Ele dizia que o amor era seu combustível, a força que o inspirava a cantar, a compor e até a respirar. Foi essa entrega desmedida que o levou a viver histórias intensas, algumas belas, outras dolorosas, mas todas profundamente humanas. Quando conheceu Glória Pires, Fábio era um homem em ascensão, um cantor romântico que começava a se firmar como ídolo nacional. Ela,
Uma atriz talentosa, também estava despontando como uma das grandes promessas da televisão brasileira. O encontro entre os dois parecia um conto de fadas. Dois jovens lindos, talentosos e apaixonados, vivendo um amor que encantava o público. Mas o que parecia perfeito por fora escondia um turbilhão de inseguranças e imaturidades por dentro. Fábio já declarou, em várias entrevistas, que foi um marido imaturo, que não soube lidar com as exigências de um relacionamento a dois. Ele queria o amor, mas também queria a liberdade, e muitas vezes não soube equilibrar essas duas vontades. O casamento durou pouco, mas foi intenso o suficiente para deixar marcas profundas e também um presente eterno: o nascimento de Cléo Pires, que herdaria do pai o carisma e a sensibilidade artística. A separação foi dolorosa e amplamente comentada pela imprensa, mas Fábio nunca escondeu sua admiração e carinho por Glória. Anos depois, ele reconheceria publicamente que aquele foi um dos períodos mais confusos de sua vida, quando o sucesso o cegava e o coração parecia não saber o que queria. Depois desse relacionamento, vieram outros amores, cada um com sua história, sua intensidade e suas lições. Fábio Júnior teve romances com mulheres do meio artístico e também com pessoas fora dos holofotes, mas todos os relacionamentos tinham algo em comum. Ele se entregava como se fosse a primeira vez, acreditando sempre que o amor verdadeiro estava ali, ao alcance das mãos. Um de seus relacionamentos mais comentados foi com Guilhermina Guinle, uma mulher elegante, inteligente e carismática, que parecia compreender o lado sensível do cantor. Juntos, viveram momentos de harmonia e cumplicidade, mas, como ele mesmo admitiu mais tarde, o tempo e as diferenças de estilo de vida acabaram afastando o casal. Fábio reconheceu que, muitas vezes, o excesso de emoção atrapalhava a estabilidade de suas relações. Ele vivia o amor de forma tão intensa que, quando surgiam os primeiros conflitos, tudo se tornava uma montanha-russa de sentimentos, e o equilíbrio se perdia. Mas talvez o relacionamento que mais marcou sua vida adulta tenha sido o com Maria Alexandre. Ao lado dela, Fábio viveu um período de aparente serenidade. O casamento parecia mais maduro, mais tranquilo. E ele chegou a acreditar que, finalmente, tinha encontrado a paz emocional que buscava há tanto tempo. Juntos tiveram um filho, o pequeno Zion, que trouxe luz e alegria para a vida do cantor. No entanto, mesmo esse amor, que parecia sólido, acabou se desfazendo. Em entrevistas, Fábio admitiu que o término o abalou profundamente e que por muito tempo se culpou por não conseguir sustentar uma relação duradoura. Foi nesse período que ele começou a olhar para dentro de si e perceber que, talvez, estivesse tentando encontrar nas mulheres algo que só poderia vir de dentro dele mesmo. Em um momento de rara sinceridade, confessou: às vezes o coração da gente não acompanha o ritmo da razão. Eu achava que estava me protegendo, mas no fundo estava fugindo do amor. Essa frase sintetiza o conflito que o acompanhou por toda a vida: o desejo de amar e o medo de se entregar por completo. O sucesso e o status de galã também contribuíram para que muitos de seus relacionamentos fossem cercados de ciúmes, especulações e pressões externas. Estar constantemente sob os holofotes tornava difícil viver um amor simples e discreto. A mídia acompanhava cada passo, cada briga, cada reconciliação, e isso pesava sobre seus relacionamentos. Fábio, por outro lado, nunca deixou de acreditar no amor, mesmo depois de tantas desilusões. Ele sempre disse que preferia se arriscar a amar e sofrer a viver na indiferença. E, de fato, sua vida amorosa parece um reflexo de suas canções, cheia de romantismo, entrega e também de dor. Cada casamento, cada separação, foi como um novo capítulo de uma novela real, onde ele era, ao mesmo tempo, o protagonista e o autor. Fábio Júnior transformava as próprias experiências em música, e isso o tornava ainda mais próximo do público. Quando cantava sobre perdas e recomeços, as pessoas sabiam que ele falava com propriedade, que aquelas letras vinham de um lugar verdadeiro. Com o passar dos anos, Fábio começou a ver suas histórias passadas com mais ternura. Hoje, fala das ex-esposas com respeito e até com certo humor. Ele reconhece que em muitos momentos errou por orgulho, por imaturidade, por não saber lidar com a intensidade dos próprios sentimentos. Admite que quis ser amado, mas às vezes não soube amar direito.
Esse tipo de reflexão o tornou ainda mais humano aos olhos do público. Em entrevistas mais recentes, costuma dizer que aprendeu a amar de outro jeito, mais calmo, mais consciente, mais paciente. Nos anos 1980 e 1990, Fábio Júnior se consolidou como o símbolo máximo do romantismo brasileiro, um artista capaz de transformar sentimentos em melodias que atravessavam gerações e continentes. Suas músicas não apenas embalaram casamentos, namoros e reconciliações, mas se tornaram trilhas sonoras de vidas inteiras. Alma Gêmea, Caça e Caçador e 20 e poucos anos eram mais do que canções. Eram confidências cantadas que tocavam o coração de cada ouvinte com uma intensidade que poucos artistas conseguiram alcançar. Mas, por trás do sucesso estrondoso e da imagem de galã amado pelo público, Fábio Júnior enfrentava batalhas silenciosas que poucos conheciam. Enquanto sua voz preenchia estádios e rádios, seu coração e sua mente muitas vezes se sentiam vazios. Como se todo o amor que distribuía para os outros não conseguisse retornar para ele mesmo. E essa sensação de solidão era uma sombra constante, um peso que o acompanhava mesmo nos momentos de maior brilho, porque ele sabia que, por mais que milhões o aplaudissem, havia um espaço dentro de si que permanecia deserto, um espaço que clamava por conexão verdadeira, por amor que não fosse mediado por câmeras, entrevistas ou aplausos. Fábio já revelou que, muitas vezes, após sair do palco ovacionado, voltava para o camarim e se permitia chorar sozinho. Lágrimas que ninguém via, que ninguém entendia. Lágrimas de saudade, de cansaço, de desamparo. Um desabafo silencioso que só a música conseguia aliviar temporariamente. E era nesse contraste entre a imagem pública e a vida privada que ele começou a compreender a complexidade da própria existência, a perceber que o sucesso, embora sedutor e confortável, traz consigo um preço alto, um preço que se paga em noites de insônia, ansiedade e inquietação, noites em que se questiona se tudo aquilo vale a pena quando o coração ainda sente falta do que realmente importa, da simplicidade emocional que a fama não consegue comprar. E essa dualidade era visível não apenas em sua vida pessoal, mas também nas letras que escrevia ou escolhia interpretar, porque mesmo em meio a versos apaixonados e promessas de amor eterno, havia uma melancolia subjacente, uma consciência de que a própria felicidade era frágil e passageira. O artista lidou por muitos anos com crises de ansiedade que surgiam sem aviso, momentos de medo, de insegurança, em que se questionava se conseguiria manter a imagem de ícone romântico ou se seria apenas mais um cantor talentoso, esquecido com o tempo. Havia também o temor de envelhecer sem ter encontrado o amor verdadeiro, uma preocupação constante que permeava suas decisões, seus relacionamentos e até mesmo sua carreira. E embora tenha tentado de tudo para preencher aquele vazio, desde viagens luxuosas até cercar-se de pessoas influentes, percebeu que nada substituía o contato genuíno, a proximidade verdadeira com alguém que amasse e fosse amado sem condições. E é nesse cenário que se desenha o paradoxo de Fábio Júnior. Quanto mais sucesso conquistava, mais distante parecia ficar daquilo que mais desejava. O público o amava, idolatrava sua voz, sua presença, sua emoção, mas ele, em silêncio, reconhecia que ainda precisava aprender a se amar, que ainda carregava feridas de relacionamentos passados, arrependimentos e ausências que o acompanhavam, e que todo aplauso e reconhecimento eram, na verdade, insuficientes para preencher o vazio interno, e era justamente essa vulnerabilidade que tornava suas apresentações tão intensas e comoventes, porque ele não cantava apenas para entreter, ele cantava para expressar aquilo que não conseguia dizer com palavras comuns. E por mais que tentasse mostrar sempre o melhor de si, havia um olhar melancólico, um suspiro contido, uma pausa que denunciava a luta interna que travava a cada dia, a batalha silenciosa entre a imagem de sucesso e a realidade de uma solidão que o acompanhava há décadas. E essa mistura de glória e vulnerabilidade tornou Fábio Júnior não apenas um cantor, mas um símbolo do artista que sente demais, que entrega demais, que vive o amor e a vida com intensidade rara, que se emociona com pequenas coisas e que transforma cada experiência, cada lágrima, cada riso e cada decepção em música capaz de tocar milhares de corações.
E é justamente essa capacidade de conectar sua dor com a de outros que explica por que sua carreira resistiu ao tempo. Por que gerações diferentes continuam a se emocionar com suas canções? Por que Fábio Júnior conseguiu transformar a própria solidão em algo belo, em arte, em poesia cantada, mostrando que o artista por trás das luzes é, acima de tudo, um homem profundamente humano, alguém que aprendeu a conviver com a fama, com o reconhecimento, mas também com os vazios e questionamentos que a vida lhe impôs. Entre os temas mais delicados e intensos da vida de Fábio Júnior está, sem dúvida, sua relação com a filha Cléo Pires, um vínculo que mistura orgulho, amor profundo e também um arrependimento que o acompanha há décadas. Pois, mesmo sendo um pai que ama incondicionalmente, ele reconhece que a ausência marcou boa parte da infância e adolescência de Cléo, períodos nos quais deveria estar presente e atuante, mas que foram preenchidos por turnês intermináveis, gravações exaustivas, compromissos profissionais e a busca constante por equilibrar uma carreira que crescia a passos largos com a responsabilidade de cuidar de uma filha que, apesar de entender o brilho e a importância do pai na música brasileira, sentiu o peso das ausências, dos momentos que não puderam ser compartilhados, dos abraços que vieram tarde ou apenas por telefone, dos recados que precisaram ser dados por terceiros e não por ele mesmo, e é justamente essa mistura de amor e ausência que tornou a relação tão complexa, porque Fábio Júnior sempre se dedicou a construir um vínculo genuíno, mas a vida e a carreira impuseram barreiras que ele não conseguiu transpor na época, e por mais que estivesse presente em alguns eventos, festas e datas especiais, ele sabia que não substituía os dias comuns, os momentos corriqueiros que constroem a intimidade entre pai e filha, momentos como ajudá-la nas lições de casa, ir à escola, acompanhar pequenas vitórias e fracassos cotidianos, coisas simples, mas que são a essência do relacionamento familiar, e o cantor, com a voz embargada e o coração apertado, já declarou publicamente que se sente responsável por ter falhado nesses aspectos, reconhecendo que a vida que escolheu, repleta de música, aplausos e fama, trouxe também perdas irreparáveis, porque a filha precisou lidar com a ausência de um pai que amava, mas que não podia estar fisicamente ao lado dela em muitos instantes cruciais de seu crescimento. E essa consciência o acompanhou durante toda a vida adulta, gerando noites de reflexão, sentimentos de culpa e o desejo constante de resgatar o tempo perdido, de encontrar maneiras de demonstrar afeto e proximidade que não pudessem reparar totalmente o passado, mas que ao menos permitissem a construção de um laço verdadeiro. E é nesse contexto que surgem as declarações mais emocionantes de Fábio Júnior, quando ele, com lágrimas nos olhos, disse em uma entrevista que, se pudesse voltar no tempo, largaria tudo só para estar com Cléo, para participar de cada momento, para ser o pai presente que ela merecia. E essa declaração não é apenas um gesto de arrependimento, mas uma expressão genuína de amor profundo, um reconhecimento de que o sucesso e a carreira, por mais grandiosos que fossem, jamais poderiam substituir o vínculo familiar, e que, mesmo com todo o carinho e admiração que recebia do público, nada se comparava à importância de estar ao lado da filha, de ouvir seus relatos, de compartilhar confidências, de construir memórias conjuntas, algo que ele não conseguiu fazer nos anos em que mais precisava, mas que, com o tempo, tornou-se um objetivo central de sua vida. Reconstruir o elo perdido, refazer pontes e recuperar a confiança e a intimidade. E essa reconstrução, embora gradual, foi marcada por momentos emocionantes, conversas sinceras, demonstrações de afeto e uma paciência que Fábio Júnior nunca precisou tanto em outros aspectos da vida, pois entendeu que a relação com Cléo não podia ser apressada ou forçada, mas precisava florescer naturalmente, respeitando os tempos dela e reconhecendo que cada gesto de carinho, cada telefonema, cada encontro era uma oportunidade de reafirmar seu amor e presença, e essa maturidade emocional se tornou uma das maiores conquistas do cantor, que aprendeu que amar é também esperar, ouvir, respeitar e estar, mesmo que em doses menores, de maneira constante. E é justamente essa forma silenciosa, profunda e verdadeira de amor que caracteriza o vínculo atual entre pai e filha, uma relação que não se resume apenas à convivência física, mas à compreensão mútua,
ao respeito pelos caminhos individuais e ao afeto que se expressa de maneira plena, mesmo diante das lembranças dolorosas do passado. Lembranças essas que, embora marquem, também servem como lição, como guia para não repetir os mesmos erros e para valorizar cada instante presente. E Cleo, por sua vez, em diversas ocasiões demonstrou que compreende as escolhas do pai, que entende a complexidade de sua carreira e as demandas que a vida artística impõe, mas também aprendeu a lidar com a ausência, a ressignificar momentos e a aceitar que o amor de Fábio Júnior, embora nem sempre visível ou constante na prática, sempre esteve presente de forma genuína e profunda, e é essa percepção que permitiu aos dois reconstruírem a relação de maneira sólida, marcada por confiança, diálogo e respeito, transformando a dor do passado em aprendizado e o arrependimento em oportunidade de conexão emocional real. E esse reencontro não foi apenas um alívio para o coração de Fábio Júnior, mas também um dos momentos mais comoventes de sua trajetória pessoal e profissional, mostrando que a maturidade e a reflexão podem curar feridas e que o amor, mesmo depois de anos de ausência e erros, pode se manifestar de formas mais silenciosas e verdadeiras, sem necessidade de gestos grandiosos ou declarações públicas constantes, mas na simplicidade de estar junto, ouvir, apoiar e compartilhar experiências, e é exatamente essa nova forma de amar, encontrada na maturidade, que dá ao cantor a sensação de missão cumprida, de aprendizado, de paz. Sabendo que, embora não possa recuperar o tempo perdido, pode construir um presente e um futuro repletos de afeto, proximidade e respeito, um amor que, finalmente, é capaz de preencher parcialmente os vazios do passado e de transformar a relação com Cleo Pires em um vínculo exemplar de compreensão, paciência e carinho verdadeiro, mostrando que, por mais que os erros sejam inevitáveis, Fábio Júnior sempre foi um homem transparente e direto, características que o levaram a se envolver em diversas polêmicas ao longo de sua carreira, mas que também mostraram ao público a humanidade por trás do artista, porque ele nunca tentou se esconder atrás da imagem de galã perfeito ou do cantor romântico imbatível, e é justamente essa sinceridade que o tornou tão querido e, ao mesmo tempo, alvo de críticas. Ele nunca teve medo de admitir erros, de revelar falhas e de assumir atitudes que muitos julgariam impensáveis. E uma das confissões mais marcantes de sua vida ocorreu em um programa de televisão, quando, com a voz embargada e visivelmente emocionado, revelou ter cometido traições por medo de ser traído, uma declaração que chocou parte do público e da imprensa, mas que, ao mesmo tempo, ofereceu um retrato cru e verdadeiro de sua vulnerabilidade, mostrando que o homem por trás das câmeras e dos palcos era muito diferente da figura pública segura e charmosamente impecável que muitos viam. Ele próprio disse, em várias entrevistas, que não era o cara seguro que todos imaginavam, mas sim um menino tentando entender o amor, tentando aprender a lidar com os próprios sentimentos, medos e inseguranças, e essa honestidade, embora dolorosa, se tornou uma das marcas mais fortes de sua personalidade, porque Fábio Júnior nunca escondeu que amava intensamente, mas também que se confundia, se perdia e cometia erros humanos, erros que ele estava disposto a reconhecer e enfrentar, ainda que isso significasse ser julgado pela mídia, pelos fãs e até por amigos próximos. Ao longo dos anos, o cantor também enfrentou críticas por declarações consideradas machistas ou por expor demais sua vida sentimental, e é verdade que sua forma aberta de falar sobre relacionamentos, amores e conflitos conjugais muitas vezes gerava polêmicas, mas ele sempre encarou essas críticas com serenidade e reflexão, aprendendo que o julgamento alheio faz parte da vida de quem vive sob os holofotes e que não existe fórmula para agradar a todos. E mesmo sabendo que cada palavra poderia gerar manchetes, Fábio Júnior continuou a expressar sua verdade. Porque, para ele, ser verdadeiro era mais importante do que manter uma imagem impecável. Essa coragem de ser franco, de admitir falhas e vulnerabilidades, também se estendeu a outros aspectos de sua vida pessoal, pois ele falou abertamente sobre crises conjugais, sobre relacionamentos que não deram certo, sobre decisões impetuosas que machucaram pessoas próximas e sobre a dificuldade de equilibrar vida profissional e afetiva. E ao fazer isso, não buscava desculpas.
mas sim compreensão e a possibilidade de aprendizado, porque Fábio sempre acreditou que cada experiência, cada erro e cada acerto são oportunidades de crescimento emocional e humano. Em suas declarações mais recentes, ele costuma afirmar que, embora muitas pessoas falem ou julguem, quem viveu foi ele, e que cada história, cada polêmica, cada situação difícil o ensinou algo valioso sobre amor, responsabilidade, maturidade e sobre a própria vida. E é justamente essa perspectiva que permite ao público perceber que, por trás do artista famoso e do cantor romântico, existe um homem que sente, que erra, que se arrepende e que luta constantemente para se tornar melhor, e essa capacidade de assumir fragilidades e, ainda assim, manter a dignidade e a autenticidade é o que transforma suas confissões em algo inspirador e humano. Fábio Júnior também aprendeu que a exposição de sua vida emocional, embora às vezes polêmica, ajudava a criar uma conexão profunda com o público, porque seus fãs percebiam que ele não estava apenas interpretando o amor nas canções, mas que estava vivendo, errando e aprendendo com cada experiência. E essa autenticidade é rara no mundo artístico, onde muitos preferem construir uma imagem irreal de perfeição. Ele compreendeu que ser humano significa se permitir errar, se permitir sentir medo, dúvida, tristeza e alegria com a mesma intensidade, e que esconder esses sentimentos apenas por medo de crítica ou de julgamento seria negar a própria essência. E é exatamente isso que faz de Fábio Júnior um artista tão singular, porque ele não teme mostrar seu lado vulnerável, mesmo sabendo que isso o expõe. Ao contrário, ele prefere a verdade, mesmo que seja dolorosa, porque acredita que a honestidade é mais valiosa do que a aparência de perfeição. E essa postura lhe trouxe respeito de muitos colegas, admiração do público e, principalmente, autoconhecimento, pois ao encarar suas falhas de frente, ele conseguiu transformar experiências negativas em aprendizado e amadurecimento. As polêmicas, portanto, não são apenas capítulos de sua história que causaram burburinho, mas também testemunhos de sua coragem e humanidade. Momentos em que Fábio Júnior escolheu ser real em vez de seguro, transparente em vez de protegido, vulnerável em vez de intocável, e é justamente essa escolha que faz com que, mesmo décadas depois, ele seja lembrado não apenas como um cantor de sucesso e romântico incurável, mas como um homem que teve coragem de mostrar suas imperfeições, que teve coragem de falar sobre traições, medos e frustrações, que teve coragem de admitir que estava aprendendo a lidar com o amor e a vida,